Agora eu vou fazer a aramação mais definitiva dessa pata de vaca. Ela já está aramada, mas a aramação que eu fiz foi apenas para indicar algumas curvas nesses troncos finos. Então meu primeiro ato agora vai ser de tirar esses arames. O correto mesmo seria eu cortar esses arames, né? Mas como são arames finos para troncos finos, se eu colocar ali um alicate ou uma tesoura já não seria indicada, né? Porque além de dentar a tesoura e fazer ela perder a pressão, eu contaminaria a tesoura. Então o correto mesmo seria algum tipo de alicate. Se eu colocar um alicate num arame fino, enrolando, né, fazendo voltas para educar um galho fino, eu corro o risco de quebrar esse galho, de cortar esse galho, né, de danificar o galho. Então a minha alternativa já que essa planta é muito nova, é de ir desenroscando, e à medida que o arame se torna longo demais, eu vou fazendo umas bolinhas com ele. Quando ele já se torna incômodo para ser desenroscado, eu corto ele, né? Se ele não se tornar incômodo, eu apenas desenrosco, né? A pata de vaca é uma árvore muito bonita, né, para você fazer um bonsai, porque a flor dela é uma flor que lembra uma orquídea, então ela tem assim uma beleza especial, né? E se você souber como folhear bem as pontas, ele faz um chumacinho pequeno e muito bem estruturado. Um cuidado que eu tenho que tomar agora são com as folhas, né? As folhas que estão próximas ao tronco, eu vou ter que arrancar. Eu vou deixar apenas as folhas que estão mais próximas ao fim dos galhos. Então, à medida que eu for desaramando, que foi uma aramação prévia, uma aramação bem precária, apenas para dar curva aos galhos, né? Para não perder tempo, eu já tinha plantado mesmo, ele tinha alguns galhos que eu achei bonito, achei que deviam ficar, então eu quis encurvar esses galhos. Agora então está na hora de eu aproveitar esses galhos encurvados e dar um encurvamento a eles. Dei um encurvamento, mas não está no estilo que eu quero. O estilo que eu quero é um ereto informal. Então chegou o momento de eu tirar esses arames que já cumpriram a função dele. Então ela cresceu, o tronco já se tornou um tronco um pouquinho maior, mais rígido, mas já em vias de ser lenhoso. Eu agora estou desenroscando esses galhos, né? Desenroscando o arame desses galhos. A educação dos galhos vai ser feita, na verdade, agora, né? A educação real, dentro do planejamento que eu fiz, dentro do meu croquis, ele começa a ser educado agora, né? Então, aí olha só, alguns arames longos, né, dão problema. Isso aí é normal, justamente por conta da aramação feita com arames muito finos, já que os galhos eram muito finos, né? Agora vou fazendo bolinhas, e aí eu dou um cortezinho. Então eu estou fazendo agora o trabalho de desfazer o que eu tinha posto no primeiro momento. Aí eles estão sendo retirados pouco a pouco.
é meio trabalhoso isso, mas ele é necessário. É necessário porque agora ele vai ter o formato que eu quero, e aí eu vou começar a trabalhar com esse formato e trabalhar com o engrossamento do tronco dentro do formato que eu quero, né? E aí administrar para que o novo arame ele não marque esse tronco, né? E os galhos assumam a forma de cúpula, ou nesse caso aí a fórmula de cone, né? Ele vai ficar numa forma mais cônica, né? Sendo ereto informal, essa forma cônica ela permite uma flexibilização maior, né? O ereto informal ele acaba sendo quase que um intermediário, né? Olha aí uma folha me atrapalhando, tem que sumir. As que estão próximas ao tronco eu não penso muito não, eu vou tirando logo porque já está me adiantando o trabalho, né? Eu não faço essa retirada nesse momento porque depois de desaramar eu quero dar uma olhadinha para ver o que eu vou fazer, que folhas eu vou tirar, né? Que folhas exatamente eu vou tirar. As que estão muito próximas ao tronco, sim, eu vou tirar. Mas até onde eu vou tirar essas folhas, eu tenho que olhar quando eu fizer uma aramação mais definitiva, quando eu tiver uma visibilidade mais clara do bonsai, coisa que eu ainda não tenho, né? Com troncos com galhos retorcidos, a visibilidade fica muito embaralhada, né? Fica muito distorcida. Então eu tenho que ver se eu vou sacrificar algum galho, se eu não vou sacrificar, né? É o que eu tenho que ver agora. Dentro do meu projeto inicial, eu não sacrificaria nenhum galho. Eu iria subir com ele e ele ficaria retorcido, fazer aquele cume, né, coincidindo com o momento da plantação, sem nenhum sacrifício. Agora eu já começo a fazer umas podas, olha aí, já vou tirando as folhas. Bonsai nunca é bom não é clássico, né? Olha lá, enrolando, fazendo os bolinhos que eu tinha falado ainda há pouco, né? Esses bolinhos vão ser cortados, eles não servem. Então, bonsai não é clássico você ter folhas perto de tronco. Em árvores isso não existe, né? As folhas que eu vou cortar quando eu tiver uma folha num galho e essa folha for base do nascimento de um broto, essa folha tem que sair, porque esse broto virará um novo galho. E aquela folha ela está absorvendo nutrientes que deveriam ir para esse galinho. Então retirar essa folha é fundamental para o desenvolvimento desse novo galinho. Então até então ela puxou os nutrientes, serviu de base para a formação de um galinho tímido, mas a partir do momento que o galinho ele se projetou, ela se torna um entrave para o crescimento. Ela reduz o crescimento porque ela está absorvendo nutrientes. Então ela tem que ser retirada para que os nutrientes venham a fluir para aquele novo galinho que ela mesma criou. Existe essa sutileza. Se você quer engalhar um bonsai,
procura as folhas, procura nas folhas, na junção da folha com o tronco ou com o galho, onde está nascendo o brotinho. E aí nesse pedacinho onde está nascendo o brotinho, você retira a folha, porque a folha nesse pedacinho ela já começa a se tornar um entrave. E dali para frente o galinho vai se desenvolver rapidamente, né? Então olha quanto arame eu tinha colocado para educar, né, esses galinhos novos. E percebe que são galhos bem mais finos, que com o alicate ele seria desastroso. O alicate aí para cortar, ele não precisa ser um alicate esterilizado, um alicate ao qual se passou um álcool, que você tirou ferrugem, não. É um alicate para cortar arame. Então o contato que ele terá com a planta é quase que nenhum, né? É um alicate cujo contato será com o arame. O arame não tem vida, então é um alicate sem muitas restrições, né? O gato fazendo graça ali em cima do muro, como um espectador. Então, estamos lá fazendo a retirada dos arames. Olha quanto arame foi colocado aí, né? Isso tudo, ele ainda nem era um pré-bonsai, ele apenas era um indicativo, né? Peguei a semente, ele foi produzido por semente, peguei a semente cresceu, à medida que os galhos iam nascendo, eu ia encurvando eles, só encurvando. Apareceu um galinho, bom, eu gostaria que esse galho ficasse curvo, então eu vou fazendo as curvas nos galhos, né? Sem pretensões, para que ele já comece a ser educado, né? E aí depois eu aproveito essas curvas e eu dou um sentido a elas. Já só fazendo ali um cortezinho com alicate de um chumacinho de arame. Veja só que o alicate, ele não é um alicate esterilizado, como eu acabei de falar, ele é um alicate que você usa para cortar fio mesmo, né? Fio de eletricidade. Eu tenho outro alicate do mesmo tipo, mas é um alicate que eu estou constantemente limpando, tirando ferrugem, passando álcool, porque às vezes quando você corta o galho de uma planta, aquele galho traz algum parasita, tem alguma doença, e o corte transmite o parasita da planta para um instrumento. Então é muito importante, depois que você fizer todo o trabalho de corte, de poda, você pegar um álcool e passar ali no alicate. Aí depois você vem e faz a manutenção para que ele passe. Eu geralmente passo óleo mineral, né? Esses óleos purgantes mesmo que vem de farmácia. Eu passo um óleo mineral, né, no alicate para que ele não enferruje, né? Enferrujar um objeto desse também vai danificar a planta. Então olha ali naquela pontinha, a dificuldade que fica, mas agora, apesar de ser trabalhoso, ele agora vai mostrar a eficiência dele, né? Muito do embelezamento desse bonsai se deve a essas aramaçõezinhas que eu fiz, né? Ele já fica com muitas linhas curvas. Como eu falei em alguns vídeos anteriores, eu acredito que a linha curva valorize muito um bonsai, né? Para a estética dele, a linha curva traz uma sensação de calma, de harmonia. As linhas retas, elas quebram um pouco a harmonia de um bonsai.
mesmo que seja um ereto formal, né? Linha curva me parece que ela traz a ideia de que o galho ele foi encurvado com o tempo, né? Foi sacrificado pelo peso da folha, pelo peso do tempo, pelo seu enfraquecimento frente às intempéries, e por isso ele se encurvou, né? Então ele traz um pouco da noção do envelhecimento da planta. Eu considero um bonsai com galhos encurvados, geralmente um bonsai bonito, e com tronco encurvado também, né? Por isso que eu gosto muito do estilo cascata, o ereto informal, do estilo literato, né? O ereto formal não é assim o meu preferido, muito embora às vezes não se tenha muita alternativa, né? A planta pede um ereto formal. É só, ele não tem ainda uma forma definida, né? O tronco ele cresceu de acordo com a posição do sol, ele sempre segue a posição do sol. Então ele cresceu de acordo com a posição do sol, e os galhos foram no seu encurvamento também. Agora está na hora de eu começar a podar de forma mais rigorosa essas folhas, né? Tirando as folhas, ali o ápice, eu tirei uma parte que eu achei desnecessária, eu achei que ele ficaria alto demais, então eu cortei uma parte do ápice, retirando folhas para que os troncos, os galhos, desculpe, fiquem na posição correta, né? Fiquem dando o formato correto. E folhas que vão me atrapalhar. Primeiro, as folhas próximas ao tronco, né? Depois que as folhas próximas ao tronco forem retiradas, para dar uma limpeza, né? Enaltecer o tronco, aí sim eu começo a retirar as folhas que vão me atrapalhar. E por último, sempre que possível, as folhas grandes. Às vezes não é possível porque depois que você faz essa retirada toda, depois que você faz essa limpeza no tronco do bonsai, o que vai sobrar são 2 ou 3 folhas grandes na ponta de um galho. E aí você vai ter que esperar nascer folhas pequenas, outras ramificações de galhos naquele galho, e aí você não tem muito o que fazer. Você vai ter que fazer mesmo esperar aqueles galinhos se desenvolverem para que você possa tirar as folhas grandes, né? Mas sempre que possível retire as maiores folhas. Pronto. Agora sim eu coloquei bonsai pronto para ser aramado. Esse bonsai agora será aramado. Vamos tirar as últimas folhas. Percebi uma ou outra ali que poderiam ser retiradas. Isso acontece quando você muda ele de posição, né? Você estava com ele em uma determinada posição e aí, opa, nessa posição está tudo correto. Aí você dá uma giradinha nele e aí você percebe que você poderia ter feito uma poda um pouco melhor. Existiam ali algumas outras folhas que estavam atrapalhando visualmente, etc. E aí, à medida que você vai girando ele, essas folhas vão aparecendo. Por isso que é sempre importante você ir fazendo essa movimentação, no caso aí no vaso, né? Esse vaso que ele está atado aí, ele está preso. Eu ainda não fiz nenhum trabalho de raiz. Ele está preso aí. Eu estou agora adubando bem a terra. Não é uma terra de bonsai, é um substrato de planta de jardim mesmo, né?
porque está me interessando é engrossar tronco, é enfolhar. O substrato de bonsai eu só ponho quando ele for para a bandeja, né? Fazendo aí as últimas retiradas. Percebe quanta folha eu estou tirando ali, né? Quanta folha iria me atrapalhar, quanta folha está atrapalhando o formato que eu estou prevendo para esse bonsai. No caso, ele será um pré-bonsai, porque ele não será embandejado. Importante, eu coloco a tesoura nesses potinhos amarelos para que ela não tenha contato com a mesa. Ela está uma tesoura esterilizada, então eu coloco ali as partes que não terão contato com a planta, né? Para evitar qualquer contaminação, porque vai cair. Embora eu tenha tome ali todo cuidado, coloquei ele numa baciazinha, né? No caso, uma bacia para segurar a planta, para segurar a água, né? Foi uma bacia lavada, etc. Mas sempre cai alguma coisa, né? Agora vai chegar a hora de eu aramar. Isso aí tem que ser no olho. Tem uma medição muito certa para isso, né? Nesse caso aí, como eu já fiz essa gravação, eu acabo errando o tamanho do arame, mas eu prefiro cortar arame demais, porque é ruim você emendar arame na hora de você fazer o tronco, a aramação do tronco principal. Você tem que fazer uma emenda e aí você criar um lastro no meio. Isso muitas vezes pode até quebrar o tronco. Então eu prefiro colocar um arame maior, né? Esse arame que eu cortei, na hora que eu cortei eu percebi que ele estava de um tamanho maior do que deveria ser, né? Então eu já faço ali um ganchinho, enfio esse ganchinho na terra o mais fundo que eu posso, como lastro. Esse ganchinho eu já uso ele para fazer a primeira volta no tronco. Isso aí é o que começa a segurar as voltas que eu vou dar no pré-bonsai com esse arame para fazer a educação dele. Você vê que já é um arame mais grosso. Isso aí não é arame fino não, né? E percebe que ele é um arame de antemão, já dá para perceber que ele vai me atrapalhar, né? Então eu logo eu terei que cortá-lo. Olha como a volta dele, um arame grosso, um arame longo, ele te atrapalha. Logo nas primeiras voltas que eu estou fazendo no tronco, ele já está me dando dor de cabeça. Olha, eu tenho que fazer uma volta no tronco e depois uma volta no restante dele. E isso corre o risco de eu quebrar galhos dele, do pré-bonsai, né? Uma coisa importante, a mão que eu seguro, ela está presa. O ombro está preso, ela está imóvel, né? Eu só vou mudando os pedacinhos em que eu estou segurando. Mas o outro braço que eu estou fazendo a aramação, ele está completamente relaxado. Eu não posso, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Eu não posso enrijecer esse braço. O ato de aramar um bonsai é um ato de relaxamento. O máximo que você pode aí é fazer força para segurar, para pinçar a parte em que você prende, né, o arame no tronco, tá? No caso ali a terra começou a mexer, isso é ruim, né? Porque pode me danificar a raiz, e aí eu dei uma apertadinha, né? Se olhar bem, o meu braço esquerdo ainda com o cotovelo para baixo, mas ele está travado, mas o meu braço direito, né, que está fazendo uma movimentação, ele está leve. Eu tive que levantar o cotovelo porque o arame está muito grande, ele está me atrapalhando bastante, esse arame.
E justamente por ele estar me atrapalhando, eu vou ter que cortar um pedaço dele. Agora eu vou ver onde eu vou fazer esse corte. Enquanto eu puder mantê-lo, eu vou manter. Para eu ter a ideia mais precisa. Olha ali, olha, já fiz uma medição um pouquinho maior, deixei em pedacinho. Olha o pedaço ali, minha mão marcando. Já chega ao ápice dele e ainda sobra um pouquinho. Agora eu faço um corte, olha. Tá vendo? Cortei um pedaço. Esse pedaço todinho que está ali, que eu acabei de botar sobre a mesa, é sobra. Mas é melhor ter essa sobra do que ter uma falta deste tamanho. Agora fica muito mais fácil. Olha só como ele fica mais ereto. E aí fica muito mais fácil. Eu posso fazer a aramação muito mais relaxado. E uma coisa importante, eu não estou me preocupando na hora de aramar com a forma que eu darei a ele. Eu estou me preocupando sim. Eu tenho a forma na minha cabeça e a partir dessa forma eu me preocupo com o tronco e o galho que será a continuidade do tronco principal que eu irei aramar. Isso é uma preocupação minha. É por onde esse arame vai passar. Mas a forma que ele terá é um segundo passo. Ele é gradativo. Você tem que ter um passo a passo nesse trabalho. Você não pode aramar e já mexer dando forma. Não. Você tem que fazer um trabalho meio metódico. E nesse trabalho metódico, o meu primeiro passo será ali aramá-lo, sem misturar as etapas. Então, estou aramando, olha ali, estou indo em direção ao ápice. Se eu sentir que o ápice está muito fino para esse arame, eu dou uma parada nele. Muitas vezes eu escolhi o arame para um tronco. E aí o ápice ele se mostra fino demais. E aí eu vejo que se eu continuar com esse arame, o ápice vai quebrar. E o ápice é uma parte muito importante do bonsai. Então, aí eu paro. Percebe só que o formato dele mudou muito pouco, Eu dou agora uma ajeitada. Agora sim, chegou a hora de eu começar a dar uma ajeitada no tronco principal. Por quê? Porque esse tronco principal é a coluna vertebral do meu bonsai. Relaxado. Agora eu tenho que estar relaxado. Eu tenho que ir praticamente jogando o peso da minha mão. Eu coloco um dedo sobre uma das voltas. Olha ali. E aí eu vou jogando, deixando o peso cair. E à medida que esse peso vai caindo, eu já vou vendo como fica o formato do tronco principal. E de acordo com esse formato, eu já começo agora a imaginar, a traçar a aramação dos galhos. A aramação dos galhos, ela só pode ser feita a partir da visualização do tronco principal. Então, dali eu dou a forma ao meu tronco principal, já começo a dar uma forma a ele. Para que em torno desse tronco principal os galhos eles sejam, como eu tinha falado em alguns vídeos, eles sejam tendendo para baixo. Sempre o bonsai ele tem isso. No máximo que pode tender para cima são os galhos que estão próximos ao ápice. Os galhos, quanto mais próximo ao solo,
mais o galho deve tender para baixo, ele deve tender apontando para o solo, para o substrato, né? Porque seriam os primeiros galhos a serem formados, logo seriam os maiores galhos, logo seriam os mais pesados pelo peso da copa e os mais antigos, né? Os que mais cresceram e os que têm menor poder de sustentabilidade. Então eles tendem a ir vergando naturalmente, né? Então isso é uma estética do bonsai. Galhos próximos ao solo eles devem tender para baixo, né? Quer dizer, é uma estética tradicional. Como hoje muito da tradição vai cedendo espaço para formas mais ousadas, né? Isso acaba se perdendo um pouco de uma jardinagem mais psicodélica, vai se unindo ao bonsai, e aí você fica com um híbrido entre bonsaísmo e jardinagem. Nada contra, mas eu acredito que para você qualificar como bonsaísmo, existe uma estética que o define como bonsai. E essa estética é muito bem demarcada pela tradição, né? Pela tradição. Tem uma estética que define a planta como bonsai. Então tá ali, já marquei o que eu queria. Aproveito agora esse arame, olha ali, olha. Tentei dar uma endireitada nele, justamente para ver se o meu ápice está coincidindo com o ponto onde onde a planta sai do solo. Eu vi que não conseguia ali, aí peguei uma varinha e vi que não, preciso agora fazer um pouquinho mais de força no tronco, né, para que ele tenha essa coincidência. Isso é importante. Isso cria uma estrutura mais coesa, né, para todo bonsai, né? Seria uma espécie de coincidência de linhas invisíveis. O ápice ele coincidir justamente com o ponto do plantio, né? O ponto da raiz. Isso cria uma estrutura mais sólida para o bonsai. E eu vou aproveitar agora aquele aramezinho e vou prender o corpo do meu bonsai, o tronco principal do meu bonsai, no caso pré-bonsai, né? No próprio vaso, né? Para que com esse ajuste eu consiga gerar essa coincidência. Já que eu consegui, na educação do tronco, criar os encurvamentos que eu gostaria. A estrutura de encurvamento para mim está muito boa. Então eu não quero mexer nesses encurvamentos. O encurvamento começou bem lá embaixo, quer dizer, não ficou reto e depois criou uma curva. Não, o encurvamento começou bem próximo à raiz e ele aí começou a seguir as curvas de acordo com o que eu tinha planejado. Eu não gostaria de mexer em toda essa estrutura. Então o que eu faço? Eu vou e prendo com um arame, né, o tronco junto a... prendo esse tronco ali no próprio vaso, chamando o ápice para fazer uma reta com a base, né? O ponto de enraizamento.
aí eu tenho a estrutura bem feita, sem desfazer toda aquela todo o encurvamento, todo o jogo, né, que eu fiz com o corpo do bonsai. É claro que eu vou ter que criar aí um ajustezinho ou outro, porque à medida que eu fiz isso, alguns ângulos mudaram. Então eu vou precisar dar uma mexidinha nele, né? Mas é uma mexida muito pequena. Acaba sendo uma mexida muito pequena. Bom, agora chegou a hora de eu trabalhar com o engalhamento, né? A coluna vertebral do meu bonsai está pronta, que é justamente o tronco principal. Eu trabalhei o tronco principal, é o segundo passo, né? Agora vamos trabalhar com os troncos segundo aquela lógica que eu tinha comentado, né? Galhos mais próximos ao solo, eles tendem para baixo. Isso dentro de uma estética tradicional que eu particularmente sigo, né? Como eu falei, isso define um bonsai como um bonsai. Alguns, se eu sentir necessidade, eu vou educar através do enroscamento mesmo. Outros, se eu não sentir necessidade, eu vou apenas amarrar, né, no próprio vaso. Muitas vezes, né, nem é necessário você enroscar todo o galho, né? Como eu já tinha feito aquele trabalho de encurvamento antes, ele já está encurvado. Ele só tem que ir para baixo. Então basta eu dar uma puxadinha nele para baixo. Isso aí vai ser... por isso que o trabalho, quando você pega uma planta de galhos finos, o trabalho de você encurvar, de você aramar, fazer uma aramação, fazer uns arabescos com os galhos, né, se possível com o próprio tronco, ele acaba sendo importante nesse momento, né? Eu não vou precisar ter trabalho com muitos galhos, porque esses galhos já estão encurvados nesse trabalho prévio que eu tive, que foi um trabalho aleatório, né? Mas que agora está me rendendo frutos. Nesse trabalho também ele pode sofrer podas, tá? Podas de galhos. Se eu sentir que o galho ele está ultrapassando, né, o que eu quero, e eu tiver a possibilidade de podá-lo, eu vou podar. Agora, muitas vezes o galho ultrapassa o meu planejamento e eu não posso podá-lo, justamente porque na ponta desse galho que está grande demais é que está o chumacinho de folhas. Então o que eu tenho que esperar acontecer? No caminho desse galho eu tenho que esperar nascer outros mini galhos, outras folhas, e diminuindo gradativamente o galho até ficar do tamanho correto. É por isso que nós chamamos de um pré-bonsai, porque eu vou colocá-lo na posição correta. Mas essa posição correta, ela ainda não definiu a forma nos seus pontos mais primordiais, né? Ela definiu a estrutura como um todo, mas existem alguns pontos que têm que ser lapidados, e esses pontos serão lapidados de acordo com o desenvolver da planta. E agora é um trabalho de lapidação. A partir do momento que esse bonsai for devidamente aramado, que
os galhos forem colocados na posição que eu quero, tudo direitinho, vai ser um trabalho de lapidação, né? Tomar cuidado com o sol, colocar a quantidade de água necessária, nunca deixar secar nada, né? Ele tem que estar sempre muito bem cuidado, fazer pelo menos uma vez por semana, dar uma giradinha nele, para que ele pegue sol de todos os lados, se não desenvolve sol somente de um lado, ou se eu quero que determinado lado tenha maior crescimento de folhas, deixar mais tempo naquele lado. Então agora eu tenho que lapidar essa forma que eu dei. A forma eu vou definir agora. A lapidação, ela vai demorar aí, dependendo da planta, em torno de 1 ano, né? 1 ano e meio. Eu ainda terei troca de vaso, né? E dependendo do bonsai, dependendo da planta, eu já poderia até mesmo trocar do vaso para a bandeja. Justamente por isso eu escolho o aramalo todo com a mesma cor de arame, né? Para que, se eu tiver a possibilidade de embandejá-lo já saindo desse vaso, ele já vai para a bandeja, e ainda precise manter o arame, ele já vai para a bandeja sem criar nenhuma desarmonia nas cores do arame. E aí, no próximo reembandejamento, eu tiro essa aramação toda, né? Quando eu tiver que fazer a poda de raízes, eu tiro essa aramação toda. Já aconteceu de um bonsai me surpreender, né? Ele era um pré-bonsai, quando eu vi, ele estava prontinho para ser embandejado e aramado, sem tirar a aramação. Coloquei, deixei crescer, deixei as raízes se fortalecerem dentro da bandeja, porque ele estava pronto. E aí, quando eu fiz o reembandejamento, no próprio reembandejamento, eu cortei os arames todos e ele já estava na posição correta, né? Eu não quis mexer no arame naquela hora, porque eu achei que ele ainda precisava de mais um tempo de educação, né? Então, veja só, fazendo aquele jogo que eu falei, sempre relaxado. Quando eu mexo na aramação, eu tenho que estar relaxado. Por isso que o bonsaísmo é terapêutico, né? Você tem que estar focado nele e a partir dos ombros para baixo, você tem que estar muito relaxado. Se você retesar, você quebra. Se você retesar o ombro, se você retesar o bíceps, tríceps, se você retesar o antebraço, a mão, os dedos, você vai quebrar uma árvore, um galho desse. A resposta é imediata. Então você tem que ser fluido como a própria planta. Por isso que eu escolhi essa música como música de fundo, né? Em arte marcial a gente fala muito isso. Seja fluido como a água, né? Não se choque. Você conduza. A arte de aramar um bonsai é a arte da condução. Você não força ele, você conduz para o que você quer. E é isso que eu estou fazendo aí. Eu estou procurando conduzir o galho, o tronco, os galhos para o que eu quero. Se determinado tronco, se determinado galho não se permitir conduzir, eu não vou me chocar ele.
E aí vem uma fala de um outro vídeo que eu fiz. Muitas vezes o próprio bonsai escolhe o seu estilo. Você tenta um estilo e ele não dá certo, porque aquele bonsai resolveu que o estilo dele era aquele. E aí você tem que ter a humildade, a fluidez necessária para ceder ao estilo que o bonsai resolveu que seria o seu estilo, né? E aí, nesse momento, você tem que aproveitar o melhor do estilo desse bonsai, né? Lapidá-lo dentro do estilo que ele escolheu. Como esse veio de uma semente, por isso eu gosto de bonsais feitos a partir de semente, você pode começar a lapidá-lo desde o início, né? Embora, como eu acabei de dizer, não impede que ele escolha. Em um dos vídeos eu fiz uma pitangueira no estilo varrido pelo vento, que eu tinha imaginado uma outra coisa. Eu tinha imaginado que ela seria de um estilo vassoura, mas ela se engalhou toda para um lado. Por mais que eu tenha feito aquele, né, a planta semanalmente para que crescesse galhos do outro lado, ela não quis crescer galhos do outro lado, só quis crescer galhos de um lado. E aí eu não tive alternativa, eu tive que ceder ao estilo que o bonsai escolheu para ele, né? E aí eu fiz um varrido pelo vento, procurei fazer, e ele está se mostrando cada vez mais como um varrido pelo vento mesmo, né? Já só está aí a minha plantinha aí. Agora precisar de um pouco de areia, né? Porque eu vou fazer depois de fazer algumas incisões, e vou colocar areia para a areia penetrar e ver se essa raiz se ramifica mais com raízes menores, né? Raízes de alimentação. Ali prendendo, e eu gosto de dar uma dobradinha na ponta dos galhos mais finos, dos galhos maiores, né? Para criar um efeito de que eles caíram, mas na pontinha tem um broto, e aquele broto, olha ali, ó, aquele broto está começando a subir, né? Veja só. Para perceber que tem alguns galhos que eles estão indo bem abaixo da raiz. Esses galhos, por futuro, serão cortados, né? Todos eles ficarão assim na altura superior, pelo menos 2 dedos superiores à raiz, 2 a 3 dedos superiores à raiz, né? Mas nesse momento eu não posso fazer, justamente por conta desse chumacinho de folha que surgiu aí. E é claro que novos galhos vão surgir. Falei também em outros vídeos que geralmente nos pontos em que a gente faz curvatura no tronco e nos galhos, são pontos em que você acaba tendo um acúmulo maior de seiva, de nutrientes, e a partir dali você começa a ver aparecer outros mini galinhos, folhas que darão origem a galhos, né? Que criarão base para galhos. Então você vai ter um reengalhamento aí, né? Locais que não têm galhos acabarão tendo. Algumas folhas
acabei vendo que eu posso cortar, estou cortando, né? Percebe só que a estrutura do ápice está coincidindo com o ponto de enraizamento, né? Isso dá, apesar dele estar jogado para um lado, jogado para o outro, ele está num ereto bem informal, quase beirando, está beirando mesmo um estilo literato, né? Mas a estrutura está sendo mantida, né? Então estamos aí buscando alguns aramezinhos da mesma cor. O número de arames que eu separei se mostrou inferior à quantidade de arames que eu precisava. Então eu agora estou buscando ali o que eu posso encontrar. Sobrou algum, se não sobrou. No início parecia que sobraria, mas agora a coisa ficou um pouquinho mais complicada, né? Tá aí o bonsai, desculpa, o pré-bonsai, né? Bonsai quando já está pronto. Tá aí o pré-bonsai já praticamente todo aramado, a foliação já está definida, já está bem cortada. Percebe que toda aquelas folhas que poluíam a visão, né, elas já foram tiradas. É porque a posição da câmera ela não permite muito, ainda mais porque eu estou de frente pro bonsai, né? Eu estou servindo de fundo pro bonsai, então isso acaba criando uma poluiçãozinha visual, né? Então não dá para ver exatamente como o bonsai ficou bem limpo, vamos dizer assim. O termo seria bem esse mesmo, né? Fiz uma limpeza no bonsai. Tá aí nosso bonsai com seus retoques finais. Como eu falei antes, ele ainda vai, agora a estrutura é essa, mas ele ainda vai passar por alguns outros retoques de lapidação. Ele não está concluído 100%, por isso é um pré-bonsai. A lapidação é fundamental nesse tipo de planta, para que ele vá para a bandeja do jeito certo, quer dizer, do jeito que eu planejei. Nem seria o jeito certo, mas do jeito que eu planejei. Colocando a folha na posição correta, no caso o galho, né? Sempre importante colocar o lado mais verde da folha para cima, né? O lado mais claro, ele não é feito para fotossíntese, né? Eu agora dou uma borrifada nas folhas, porque ele passou por um processozinho complicado, né? Um processo muito traumático, muito mexido. E essa borrifadinha que a gente dá nele, à medida que a folha sente que teve uma queda de temperatura e o borrifamento dá essa sensação para a folha, ela se prepara para receber água. Em outras palavras, ela está se preparando para a chuva. A queda de temperatura a folha sente, então ela se prepara para a chuva. Então ela já começa a criar
um aumento no volume das raízes, né? Quer dizer, já é uma preparação para o crescimento da raiz. Então, depois disso aí, eu vou encharcar esse vaso para que esse aumentozinho, esse engrossamento das raízes, né, é leve, é muito leve, né? Mas fazendo isso constantemente em temperatura alta, porque em temperatura baixa ela já faz isso naturalmente. Em temperatura alta, você estimula o crescimento da raiz. E é uma coisa que agora está me interessando. Fazer essa raiz crescer, não só para absorver mais nutrientes, mas também para ter uma maior quantidade de raiz de alimentação e de fixação, né? Porque criar novas possibilidades para esse bonsai, como raiz exposta, um ereto informal com raiz exposta, torna esse bonsai um bonsai muito bonito, né? Que é algo que me interessa bastante. Então eu dei uma borrifadinha. Agora ele está praticamente pronto, né? Podado. Aí guardo meu material, já está podado, já está borrifado. Vou levá-lo para o meu canteiro de pré-bonsais e vou dar uma boa molhada nele, né? Antes disso, claro, um pouquinho de areia. Daí é que eu colocar aquela bandejinha embaixo, né? Justamente para não contaminar o material, etc. Olha ali. Essa areia aí, à medida que eu for molhando, ela vai se misturando ao substrato. A gente faz alguns buraquinhos, né, no substrato, e ela vai penetrando e misturando, e se misturando. Então, ela percula e vai permitindo a criação de novas raízes mais para cima, né? E torna o solo mais arenoso, né? O que geralmente se faz é você misturar areia ao substrato. Mas como eu não quero mexer nesse vaso, eu coloco ela por cima. Isso aí permite que, à medida que a água for entrando, a própria areia vai se misturando ao substrato, né? Claro, fazer algumas incisões, né, com gravetinha, que é o graveto próprio para limpar raízes, né, para replantar o bonsai. Vou fazer umas incisões, a areia vai penetrar ali, e à medida que a areia for penetrando, ela vai criando locais para a raiz fina se espalhar e para oxigenar melhor, né, o substrato. Então tá aí o meu pré-bonsai do jeito que eu quero. Agora vai ser apenas a lapidação. Tá pronto. O formato dele. Só deixá-lo agora se desenvolver e lapidar uma parte ou outra. O básico ele está aí. O básico está aí. Primeiro guardar a bagunça e depois fazer a lapidação. Mostrar como ele ficou, né? Sem poluição visual, aquele monte de folhas.
ficou bem próximo mesmo de um estilo literato, né? Bem próximo. E aí está nosso pré-bonsai. Folhas próximas ao solo, galhos próximos ao solo, rebaixados, sabe, como se estivesse bem envelhecido, bem castigado pelo tempo. Tronco retorcido, como eu queria. Eu gosto de tronco retorcido, aí é uma característica minha. Outros bonsaístas não gostam. Isso não é uma obrigatoriedade, é uma estética que vai de acordo com o bonsaísta. E aí temos a nossa planta. Agora é só terminar o trabalho com o tempo. 1 ano e meio para embandejar.